Duas cidades aqui na região de Limeira já confirmaram casos da variante Delta do coronavírus. Cordeirópolis anunciou na semana passada a confirmação de 7 casos e Piracicaba confirmou 6 casos e nesta terça-feira a primeira morte de uma mulher de 74 anos com comorbidades. Aqui em Limeira, nenhum caso ainda foi confirmado e sobre esse assunto eu converso com o secretário de Saúde, o doutor Vitor Santos. Secretário, como é que está essa situação aqui em Limeira, né? Há casos suspeitos, a gente sabe que confirmação ainda não foi feita, né? Mas existem casos suspeitos da variante Delta aqui na cidade? Então, os exames, para que a gente possa chegar a essa informação, elas são divididas em duas etapas. O primeiro, nós colhemos o material, encaminhamos para o LUTS para que eles possam avaliar se esse material é positivo ou negativo para o Covid. Aqueles exames que são positivos para o Covid passam por um processo de sequenciamento genético. Então, dos exames encaminhados para o Adolfo Lutz, 3 desses pacientes confirmaram o Covid e vão passar pelo sequenciamento genético. Ocorre que o Adolfo Lutz, que é um laboratório público estadual, tem demorado muito a oferecer os resultados. Então, nós estamos avaliando a possibilidade de contratar um laboratório privado para poder ver se a gente consegue essa confirmação o mais rápido possível. Porém, até o momento, nós não tivemos nenhuma alteração da curva, ao contrário, os números vêm caindo progressivamente, o que pode significar ou que nós tenhamos a variante na cidade e ela não está repercutindo clinicamente o suficiente para mudar o gráfico, ou eventualmente porque ela ainda não se confirmou num volume grande que pudesse fazer alterações clínicas relevantes. Então, estamos aguardando o resultado. Para nós, tecnicamente, não muda muito, é mais uma visão epidemiológica, porque os tratamentos são os mesmos, as condutas preventivas são as mesmas e as abordagens, no caso de internação, são os mesmos. Seria mais uma informação para dizer se ela está circulando em nosso meio e em que medida. A possibilidade de que ela esteja circulando, a gente pode dizer que é grande, uma vez que duas cidades estão próximas, né? Piracicaba e Cordeirópolis, que é ainda mais perto, já confirmaram casos. Então, a gente pode dizer que isso é preocupante? Como é que o senhor vê isso? A minha percepção é que essa variante já deve estar circulando na cidade de Limeira, porque nós temos 2 cidades com as quais a população de Limeira interage de uma maneira muito intensa, que é Cordeirópolis e Piracicaba. Então, provavelmente, ela já está circulando em nosso meio. O que eu imagino é que, em função do volume de vacinação que nós temos feito, da quantidade de pessoas que já tiveram a doença, muito provavelmente ela não está circulando com a velocidade que aconteceria se essas questões não tivessem sido atendidas anteriormente. Bom, doutor, a gente sabe que alguns estudos apontam que o risco de internação, no caso da variante Delta, é até 2 vezes maior, né, do que a variante Alfa, por exemplo. Isso é uma preocupação, né? A gente sabe que os números aqui estão caindo, mas se essa variante começar a circular, né, como o senhor disse, pode ser que esteja, mas a gente não tem nada confirmado. Enfim, é uma preocupação em relação a essa questão de aumento de possibilidade do aumento de casos de internação? Nós temos tratado a questão do Covid desde o início com bastante prudência. Temos ampliado os atendimentos na medida em que a demanda acontece, reduzido o atendimento na medida em que a demanda diminui. Nesse ano, no ciclo forte que tivemos aí com as 3 variantes, muito mais do que a confirmação da presença delas, o que norteou as nossas ações por um volume de assistência. O que se sabe da variante Delta, e não se sabe muita coisa, é que ela tem uma capacidade de transmissão maior, embora ela tenha uma gravidade menor, principalmente em função daquelas pessoas que já estejam vacinadas ou que já tiveram a doença por outros vírus. Então, no nosso caso, a expectativa ela pode estar circulando no nosso meio, mas ainda não gerou impactos clínicos e de demanda que implique numa ampliação da assistência ou numa preocupação maior. Por outro lado, os cuidados seguem os mesmos para essa ou para qualquer outra variante que surja, que é manter ainda o distanciamento social, o uso das máscaras e a limpeza das mãos. E, se necessário, o encaminhamento, o tratamento ou a internação, a abordagem clínica é exatamente igual
ao que temos feito ao longo do ano passado e desse ano, usar a medicação que é orientada para esse tratamento clínico. Então, em termos de ação, a variação ela é muito pequena em relação a ser essa variante ou outra variante. Continuamos sempre seguindo a demanda, ampliando as condições quando esse aumento acontece. Ele não acontece de súbito, a gente vai perceber se acontecer alguma alteração clínica relevante na evolução da curva, no sentido de mudar a tendência de crescimento. Por outro lado, a nossa ação agora ela é cada vez mais intensa na vacinação da segunda dose, no estímulo à vacinação dos jovens e adolescentes, e assim que o governo federal determinar, faremos então a dose de reforço, essa terceira dose para as pessoas idosas e os profissionais de saúde, que são os primeiros grupos a serem atendidos. Tá certo. Muito obrigada então pelas informações, secretário. Maíta Castilho, para a Educadora.